Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma, e me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me então, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom dia a todos. Estamos iniciando mais uma live de equipe e hoje eu convidei a Francilma para poder meditar comigo um trecho do Livro do Céu. Quer se apresentar, Francilma, falar alguma coisa? Bom dia a todos. Para quem não me conhece, né? Eu sou aqui da Bahia. Sou casada. Eu tenho um filho de 5 aninhos. E a gente participa, né, desse grupo de estudos, que é uma benção. Liz também é baiana, não é, Liz? Não, eu sou alagoana, mas eu tô na Bahia. Na Bahia. É. Isso aí. Então vamos seguir firme aqui. Todo dia lendo o Livro do Céu, né, Francilma? Graças a Deus. Adeus. Então hoje a gente vai ler um trecho do Livro do Céu, volume 11, capítulo 113, em que fala: a alma que vive na divina vontade se enche das qualidades divinas. Encontrou aí, Francilma? Tá procurando? Não. Tô procurando. E eu tinha olhado e eu achei que era volume 12. Não sei como foi que eu olhei errado assim. Mas você leu o trecho certo ou do volume 12? Eu acho que eu li o certo, Liz. Eu não tenho bem certeza, não. Mas deixa aí na vontade de Deus, né? Deus é que vai agir. Se não leu certo, tá ótimo. Deus vai dando as luzes pra gente aí. É, verdade. Mas eu vou abrir aqui o volume 12 para ver qual que é. Sabe mesmo. No livro é diferente, né? Como é aí? Do É o PDF. volume 11. É o volume 11 do livro? É, o volume 11. Ah, é porque é diferente, né? Tem que ser É pela data, diferente. né? Você tá com um livro físico. É 27 de agosto de 1915 a data. 27 de agosto de 1915.
Não encontrei não, Liz, mas pode ler aí. Tá. A alma que vive na divina vontade se enche das qualidades divinas. Estava a meditar na santíssima vontade de Jesus bendito, e enquanto isso fazia, encontrei-me em Jesus e disse-me, minha filha, quando uma alma se funde em minha vontade, acontece como com dois recipientes cheios de diferentes líquidos, que um se derrama no outro, e um fica cheio do que continha o outro, e este do que continha o primeiro. Assim a criatura fica cheia de mim, e eu dela. E como minha vontade contém santidade, beleza, poder, amor, etc. Assim a alma, enchendo-se de mim, fundindo-se e abandonando-se em minha vontade, vem a encher-se de minha santidade, de meu amor, de minha beleza, etc., no modo mais perfeito que a criatura é dado. Eu me sinto cheio dela, e encontrando nela minha santidade, minha beleza, meu amor, etc., as olho como se fossem coisas suas, e me agrada tanto que me apaixono de tal maneira que a tenho zelosamente guardada no mais íntimo de mim e vou continuamente enriquecendo e embelezando com meus atributos divinos, para poder sempre mais me agradar e me apaixonar. Você achou, Francisco, ou não? Encontrei não, Liz. Deixa eu ver se eu consigo transmitir aqui. Porque aqui tem os números no livrinho, só que o 11 aqui é outro trecho, não é isso? E é? Não sei como. É outro trecho no 11. Você tá pelo celular? Tô, pelo celular. Fica bem miudinho no celular, né? Fica. Mas dá pra ver. Pronto. Vou reler o trecho. Ele é curtinho. A alma que vive na divina vontade se enche das qualidades divinas. Estava a meditar na santíssima vontade de Jesus bendito, e enquanto isso fazia, encontrei-me em Jesus, que disse-me, minha filha, quando uma alma se funde em minha vontade, acontece como com dois recipientes cheios de diferentes líquidos, que um se derrama no outro, e um fica cheio do que continha o outro, e este do que continha o primeiro. Assim a criatura fica cheia de mim, e eu dela. E como minha vontade contém santidade, beleza, poder, amor, assim a alma, enchendo-se de mim, fundindo-se e abandonando-se em minha vontade, vem a encher-se de minha santidade, de meu amor, de minha beleza, no modo mais perfeito que a criatura é dado, e eu me sinto cheio dela, e encontrando nela minha santidade, minha beleza, meu amor, as olho como se fossem coisas suas, e me agrada tanto que me apaixono de tal maneira
que a tenho zelosamente guardada no mais íntimo de mim, e vou continuamente enriquecendo e embelezando com meus atributos divinos, para poder sempre mais me agradar e me apaixonar. Nossa, é um trecho muito legal, né? Muito lindo. Trecho E lindíssimo. realmente é o que faz, né? Realmente é o que ele vai fazendo, né, Liz, na divina vontade. Enchendo a alma de todos os atributos dele, né? Sim. Todas as almas que vivem na divina vontade. Ele vai fazendo tudo isso. E é como eu falei no trecho, né? Que é como esse recipiente que vai se derramar. E é derramar de Jesus, né? A nossa alma. Que vai se enchendo dele cada vez mais. E a gente vai realmente atribuindo tudo a Jesus, né? A gente vai Uhum. atribuindo tudo a Jesus. E Deus vai nos dando tudo isso. E é tanto que tudo que vai acontecendo no decorrer da nossa vida, nós vai atribuindo a Deus, né? A gente vai É. reconhecendo que tudo é vontade dele e que tudo é permissão dele. Então, a gente vai sendo esse outro Jesus, né? Jesus vai formando em nós um outro ele, né? Por Uhum. isso que no livro do céu, né, que Jesus sempre fala que vamos ser estas hóstias vivas, né? É por isso, porque vamos ser uma cópia dele, né? É isso que ele Uhum. faz com nós. Sim. E isso é muito grande, né? E eu estava observando que no comecinho aqui do trecho, a palavra que Jesus usa é se funde. Ele diz, minha filha, quando uma alma se funde, né? Então ele está falando da fusão, que é diferente da união, né? Então, Sim, a alma que vive na vontade divina, ela se funde com Jesus, né? Que é isso que você está dizendo. Ela se torna outro Jesus. Então é diferente da união. E isso é tão verdade que tudo que a gente faz, a gente atribui a Jesus, que foi Jesus que fez, né? A gente com- vive assim, né? Foi Jesus que falou, foi Jesus que fez, foi Jesus que disse, né? Foi Jesus que acordou de manhã para fazer a live. foi ele mesmo, viu, Liz? Foi ele mesmo, não tenho dúvida, porque ontem eu fui dormir 1h pouca da manhã. Eu dormi nesse horário. E acordei com a cabeça doendo muito, sabe? Acho que Meu por conta Deus. mais. Eu falei, Jesus, Senhor, quer que eu levante? Eu vou levantar. E agora? A cabeça já melhorou? Graças a Nossa, Deus. meu Deus. Já melhorou. Parece que já é pra ver mesmo se você deixa a sua vontade lhe dominar. Mas É, só que sempre tem de morrer pra ela todas as horas, né, Liz? Aí a gente isso, levanta mesmo. Vamos acordar que tá na exato. hora. E Jesus acordou. Mesmo com a cabeça doendo, mas ele já deu uma aliviada aqui. Tá vendo como é que ele faz? É igual a gente sempre fala, né? Que quando a gente cuida dos interesses dele, ele vai cuidar dos da gente. E a pura verdade, tudo que o livro do céu traz pra gente e fala pra gente, a gente vai vivendo na vida da gente e a gente vai vendo quanto tudo é verdade, né? É, O, o quanto de maravilhas que Deus faz na vida da gente. é Deus é verdade. perfeito, E a gente conta com a natureza de Jesus, né? sim. Então, quando a gente vive essa fusão, a gente acaba vivendo isso, né? De estar com a natureza de Jesus no lugar da nossa natureza, né? Então, ele faz o teste com a gente, sim, né? Para ver se a gente vai ceder a nossa vontade humana. Mas quando a gente rejeita a vontade humana, né? Como você falou aí, né? Você acordou, né? Então, naquela vontade, né? De ficar na cama, de não levantar, porque estava com dor de cabeça e tal. Mas é o teste, né? Então, esse é o momento do teste. E aí, quando você dá a sua vontade, né, para Jesus,
ele simplesmente coloca a vontade dele no lugar da sua, né? E a natureza dele no lugar da sua natureza, para você suportar a dor de cabeça e até para melhorar, né? Ele dá até essa graça para melhorar, né? Para a gente conseguir ali aguentar tudo mais. Então é muito real, né? Tudo que a gente vive mesmo no livro do céu é muito real na nossa vida, né? Ontem É. mesmo também eu saí de casa sem comer nada. Eu tinha almoçado e mesmo assim tinha comido bem pouquinho no almoço. E aí eu fui pro grupo de oração correndo, não comi nada. E quando eu cheguei no grupo, me deu uma fome tremenda, assim, que eu disse, nossa, parece até que eu tô com, tipo assim, sabe aquele pessoal que tem gastrite, que não pode ficar sem comer? Dá uma dor, né? Aí eu disse, nossa, que fome que me deu agora, né? E eu pensando, né, que eu ia ficar o grupo todo, 2 horas e meia de grupo lá, sem comer nada. Aí eu fui e entreguei a Jesus, né? Pois a fome simplesmente ficou assim, escondida, sabe? Eu nem lembrei que eu tava com fome durante o grupo, né? Nem sequer lembrei que eu tava com fome. Então, quando a gente realmente, né, dá a nossa vontade humana para Jesus e a gente passa a cuidar dos interesses dele, como você falou, né? É isso que acontece. Ele se funde com a gente, né? Então, ele diz que são como dois recipientes cheios de líquidos e um se derrama no outro. Aí eu fiquei pensando, né? Que ele fala assim: a criatura fica cheia de mim e eu dela. Eu fiquei pensando, o que é isso, né? De Jesus se encher de nós. O que significa isso? Eu fiquei pensando, né? O que significa isso? Assim, tudo que é nosso de fato, tipo, seja a nossa preguiça, seja a nossa, sei lá, O desânimo, o cansaço, né? o desânimo, o cansaço, o medo, a tristeza, é todo esse mimimi da vontade humana, né? Que é nosso, assim, ele se perde em Jesus, né? Que ontem eu estava escutando o Retiro, a parte 2 e a Aline comentou esse trecho, né? E ela falou sobre isso, que tudo que é nosso, esse líquido aí que é nosso, né? Ele se perde em Jesus, né? Tipo assim, Jesus é mais forte, né? É igual ter uma água, né? E ter não sei, um líquido mais forte que a água, né? Uma coisa preta. Então, Uhum. quando se derrama na água, a água ela atribui a característica, né, daquele líquido que é mais forte do que ela na cor, né? Ela fica totalmente cheia daquela cor ali. Então, é como se Jesus, né, fosse esse atributo mais forte. Então, ele nos vence, né? Ele Sim. vence a nossa natureza, a nossa vontade, né? Ele vence aquilo que nós somos. Mas eu pensava também, né? Que tipo assim, Jesus fica cheio de nós quando a gente vive na vontade divina. E quando a gente não vive na vontade divina, então quer dizer que Jesus fica vazio de nós. É como, Liz, o que me vem na mente é como o óleo, né, na água. Porque o óleo na água, quando você coloca o óleo na água, ele fica por cima, né, na superfície. Ele não se Uhum. mistura, o óleo não se mistura com a água. É tanto que quando a gente vai cozinhar, a gente vê que fica aqueles fiozinhos de óleo, né, por cima da panela. Então, é tipo isso, o óleo com a água, ele não se mistura ali. Tudo é a vontade humana, né, que não se mistura com a divina. Se mistura, sim, que a gente vai ter ela, né, que a gente sabe que a gente tem ela. Mas a gente deixa ela ali no cantinho, né? É. Ela ali no cantinho, sem muita serventia, né? A gente não Hum. vai usar ela. A gente não vai usar ela. Ela tá ali, ela existe. Ela existe, mas é como esse óleo na água que ela não vai se misturar, né? Ela É vai ficar só verdade.
ela vai ficar na superfície e esse espaço todo que vai se misturar, que vai se derramar é Jesus na nossa alma, né? Que a gente vai se Sim. derramar realmente, que é isso que ele quer, né? Aí você tocou no ponto mesmo, né? Assim, de que nessa fusão que Jesus está falando, os líquidos eles se misturam, né? Eles interagem. E Quando unem, né? a alma está na vontade humana, ela não interage assim com a vontade divina, né? Fica como se a vontade divina tivesse isolada, né? Tivesse ela fica, né, totalmente à parte, assim, do que a pessoa está vivendo. Ela não tem consciência de que, na verdade, ela está no ato de Deus. Ela não tem consciência disso, né? Sim, Ontem eu estava escutando um testemunho até e me vinha isso em mente, sabe? Porque a moça estava dizendo assim que ela ficou pensando num momento, o que é que eu tenho para dar para essa pessoa que está de luto? O que é que eu tenho para dar para essa pessoa que está de luto? A moça ficou pensando, né? hum, Aí, aí me vinha à mente, né, assim, ela pensa que tem algo dela para dar, né? É um primeiro ponto. Ela pensa que tem algo dela para dar, porque na verdade, tudo que a gente doa para os outros, a gente pega de Jesus, né? Jesus, E dá para os sim, outros. Nós não temos nada nosso que tenha um valor, né? Então, tudo que seja bom, que a gente dá para o outro, é do depósito de Jesus que a gente pega, né? sim, E, e aí teve outro momento que aí ela disse: Nossa, vou dar uma. E aí ela foi e deu para a mulher vamos dizer assim, uma oração, né? Ela deu uma oração para aquela mulher ali que estava precisando, estava de luto, né? E aí eu pensava, né? Esse foi o ato de Deus em direção àquela mulher, né? De confortar a mulher. sim. Mas eu percebia como que a moça ela não tinha essa consciência plena de que o ato era o ato de Deus em direção à mulher, de que ela Uhum, foi um instrumento apenas. Então, ficou muito claro para mim, sabe, que quem está na vontade humana, por mais que esteja no ato de Deus, ele não tem consciência, então ele fica separado, né? sim, Porque fica. falta consciência. A pessoa não se funde com o ato de Deus, porque ela não sabe que está no ato de Deus. Ela pensa que de alguma forma foi ela que fez, que provocou. Não sei É explicar. porque acham, Liz, que quem vive na vontade humana, por falta do conhecimento, eles pensam que fazem alguma coisa separada de Deus. Porque o ser humano, ele vê a ação dele. Ele não É, vê a ação de Deus, né? Então, ele se vê como separado mesmo de Deus. Ele faz as coisas ao modo dele, do jeito dele. Então, o humano, ele sempre vê ele, entendeu? Ele sempre vê ele. E o que é que Deus faz na gente? A gente nunca se vê, né? é, Por isso que a gente se abandona realmente em Jesus e a gente nunca se vê. Quando nós precisamos da ajuda, a ajuda vai vir de Deus, né? Nós nunca vamos olhar para nós que nós sabemos que nós não somos capazes de nada, de resolver nada, né? Em sim, diversas situações. Então, nós não faz nada separado de Deus. E sempre é Deus, né, que vai agir em nós, que vai fazer em nós. E, quero que eu fale. Deu um branco na cabeça, meu Deus do céu. Eu tava com uma coisa aqui na cabeça, eu já ia falar e deu um branco assim, tá? Ixi, é tão ruim quando isso acontece. Que engraçado, viu, Liz? Deu um branco, eu tava com alguma coisa aqui na cabeça, eu já ia falar e deu um branco. Mas nesse tempo, Deus colore de novo aqui. É, Ai, Liz. ah, eu ia comentar, né, também sobre isso de Jesus se encher da criatura, né? Porque Jesus ele assume as nossas coisas, né? Assim,
Interessante demais. Ontem mesmo eu estava conversando com Jesus, aí ele falou assim para mim, né? Que a sua vida é a minha vida na Terra. Verdade. Então, a minha vida, do jeito que é, com o meu trabalho, com a minha família, é a vida dele, né? A Sim, gente assume a vida dele. Então, é o que ele escolheu para que ele viva em mim, né? É tudo que ele escolheu para viver em mim. Eu que sou esse tabernáculo dele, né? Esse instrumento que ele usa com para certeza. poder para poder estar, né? Assim, sobre a terra. Também um trecho bonito, né? Que eu escutei ontem no retiro, que falava sobre a gente ser a tipo assim a continuação, né? Do sofrimento de Jesus. Então o Pai olha para a terra e vê Jesus que sofre em nós, né? Então, Sim. por isso que Era a isso que nossa. Ia falar aí? Lígia, eu ia falar, era tipo quase isso. Eu ia falar assim, que o humano, ele não, ele com a visão, sabe, a visão embaraçada, né? Ele não consegue ver, a gente vê que o humano ele não consegue ver Jesus sendo capaz de viver em alguém, pela visão humana distorcida, né? Mas como que Jesus vai viver em mim? Eu tão pecador, tão sujo, tão imundo, né? Que o ser humano tem muito, né, de estar tão sujo e tão, como é que se diz? É, incapaz não, ser tão digno, né? Digno Uhum. de Jesus nele. Que a gente, como Jesus já deu conhecimento a nós, para nós tudo que a gente ouve, tudo que nós assiste, um vídeo, qualquer coisa, nós já atribui a Deus, né? É, Nós já, nós já vai atribuindo tudo a Deus, pelo conhecimento que Deus deu, né? Que antes também nós éramos cegos. sim. Isso é uma verdade, né? E nós somos muito gratos a Deus por Ele ter removido todas essas escamas dos nossos olhos, né? Porque nós Uhum. também. E hoje a gente olha para trás e a gente diz para Jesus: graças a Deus, né? Que o Senhor me tirou daquela lama, né? Que É, Deus realmente tirou a gente do buraco que a gente tava, né? E cego. Hoje a gente vê que não é dizer que é capaz. Jesus vive mesmo na gente, né? Ele vive mesmo na gente e a gente vê, a gente sente. Aí a pessoa vai dizer, mas como que você vê Jesus? Você vê Jesus falando em você? Não, a gente sente ele mesmo. A gente sente que não somos mais nós mesmos, né? Que nós dá essa liberdade para ele, para nós ser um uhum. outro e fazer tudo do jeito dele. Por isso que nós nunca olhamos assim para nós e vamos fazer algo, como você citou aí o exemplo da moça, né, que a outra estava de luto, ela não sabia o que dar. O que melhor de dar para uma pessoa do que Jesus, né? Dar a si mesmo, né? Dar Jesus para a pessoa. Mas, assim, Deus usou ela. Como ela não tinha o conhecimento da vontade dele, Deus usou ela para dar aquela oração. E aquela oração naquele momento foi a forma que Deus usou ela de chegar até, dele chegar até ela, né? Dar Uhum. lição para ela naquele momento. Mas o humano, ele tem essa visão de ser incapaz de Deus viver nele, porque ele não é digno que Deus viva nele por conta do pecado. Às vezes olha para si demais. E o que nós sempre tem que fazermos é nunca olhar para nós, né? Nosso olhar tem de ser sempre Jesus, olhar sempre para ele, né? Porque se olhar para nós mesmos, nós não vai ver nada que presta, né? Na É, verdade, por isso que a gente olha para ele, é para ser igual a ele. Então, vamos ser imagem e semelhança dele, né? Ser um outro Cristo. E ele vive realmente, porque isso nós pode testemunhar, né, Liz? uhum. Que Jesus vive realmente em cada um de nós. E ele sempre usa a nossa boca. É tanto que hoje a gente sente mais facilidade quando, quando Jesus nos dá alguém para a gente dar um conselho, quando Jesus nos manda alguém, né, para a gente conversar. Eu não me preocupo mais. Antes eu me preocupava muito. E o que é que eu vou falar para fulano?
Talvez igual a moça, né, que pensou: "E o que é que eu vou oferecer para ela nesse luto?". E a gente nem pensa, né, o que é que eu vou oferecer para fulano, o que é que eu vou dar para fulano. A gente se abandona em Deus, né, deixa na vontade dele e ele vai lá e faz tudo, né. A gente dá essa liberdade, Jesus vai lá diante da pessoa que está necessitada de até de algum consolo, né, um conforto, que nós não somos capazes de confortar ninguém, realmente é Deus que vai lá, né, e dá aquele conforto para a pessoa em alguma situação, né. Uhum. Sim, é verdade isso, Francilma. É porque as pessoas se sentem indignas mesmo, né? Elas não vê assim que Jesus, né, está atuando ali por meio dela, né, dando para aquela pessoa um conforto, um consolo, né, uma oração. Elas não conseguem ver assim, né? É tanto que o pensamento das pessoas, né, que elas só vão estar unidas com Deus lá na sétima morada, né? Então ainda está longe, né? E a gente ainda escuta muitas pessoas dizer que poucos alcançarão, né. É. Eu tinha um seminarista que ele deu catequese para a gente, para a Crisma aqui, e ele falava que a sétima morada poucos alcançaria, pouquíssimos, que a gente ainda estava na porta. Ele falou assim, né, aí dentro de mim eu dizia bem assim: "Eu não estou na porta não". E dentro de mim eu dizia assim: "Liz, eu não estou na porta não, de jeito nenhum. Jesus já está nos dando a divina vontade e a gente está mais na porta não, a gente já está bem profundo". Não se enchendo assim de si, sabe. Sim, sim. A vontade de Deus mesmo, eu digo: Deus já está nos dando Tomando tudo que é da minha posse, né? vontade". Para quem não conhece, não está nem na porta mesmo. Mas para quem já atribuiu a divina vontade, para quem Deus já deu mesmo, a gente não vai achar que não vai alcançar, né, e a gente já alcançou, graças a Deus, né. Sim. É uma graça muito grande a divina vontade, assim, né? Por isso que Vamos Jesus pega no nosso pé para a gente valorizar, porque é muito grande, né? O que ele nos comunicou, assim. Meu Deus, é inacreditável, né? Assim, porque a santidade, vivendo no querer divino, ela é tão mais fácil, né? Ela é tão sim, mais fácil e não tem toda essa complicação, né? é Que isso mesmo. eu vejo assim que o humano ele complica muito esse processo assim de amar a Deus, ele complica demais. Jesus Cristo. E o para um humano, Liz, a gente vê o quanto a salvação é quase impossível. É Você verdade. A gente vê que eles falam, assim, de um modo que a salvação é uma coisa, assim, para eles quase que impossível, é difícil alguém se salvar, assim, tem uma visão, assim, né, tão a gente fica olhando assim, né, a gente vê por isso que a gente agradece muito a Deus todas as horas que a gente vê alguém falando alguma coisa assim, porque a gente pode olhar e dizer: "Ô Senhor, obrigado por o Senhor ter me iluminado, né, e ter me dado algo tão precioso que é a divina vontade, porque sem ela também eu estaria desse jeito, né". A gente olha e Uhum, vê que ainda tá cego do mesmo jeito, mas graças a Deus, né, que Deus nos presenteou com algo tão maravilhoso que é a divina vontade. Por isso que é como no trecho aí fala dessa fusão, e a gente nunca se vê separado de Deus, né, uhum. nunca vai se ver separado dele em nada, nada. Engraçado, essa noite eu tive um sonho com a Aline, eh, eu li o trecho e eu acho que não foi esse, Liz. Porque você mandou lá e eu fui procurar no livro, e eu acho que eu li um trecho diferente. E eu estava meditando, sabe, eu pensando, assim, no trecho e eu conversando com Jesus para ver se entrava alguma coisa na cabeça, que às vezes eu vou ler um trecho, eu medito o trecho e parece que não vem nada na minha mente, sabe. Parece que dá, Sim. assim, um branco igual nesse tanto. Aí eu entrego a Deus, realmente eu entrego a ele, digo: Senhor, tá na tua vontade, me ajude que eu não tô entendendo nada". E ele vai lá e faz. Aí, minha irmã foi viajar ontem para São Paulo e a gente foi levar ela na rodoviária, na cidade mais próxima aqui que tem para pegar o ônibus. Aí ela viajou, né, foi para São Paulo e ela conversando comigo: "Ô minha irmã, pede aí a Deus para
para ver se dá vontade dele eu ir. E eu falei, ô irmã, tu mesmo pode pedir. Pede para Jesus te iluminar, se for da vontade dele, vai dar tudo certo. E quando é da vontade de Deus, Deus encaminha tudo certinho. E realmente a filha dela estava um pouco doente, melhorou, ficou bem melhor, graças a Deus. Que ela tem ansiedade, toma medicamento e às vezes é lerda, não quer tomar o remédio, vai ficar ruim, sabe? Que ela sabe que ela precisa da medicação, mas às vezes não quer tomar. Aí quando não toma, não tem ânimo nem para levantar da cama. Falta da divina vontade, né, Luiz? Se tivesse, Liz, não precisava nem de medicamento, né? A gente sabe, né? Que se Deus for para a gente tomar alguma medicação, a gente sabe que ele está pedindo e a gente vai, com certeza, atender, né? O Uhum. pedido de Deus. Sim, Né? exatamente. E eu falei para ela assim: ô, minha irmã, fica tranquila, que se for da vontade de Deus, Deus vai encaminhar tudo. Ela foi, achou a passagem, tudo certinho, e foi, né? Tá na estrada. Aí eu saí com a Aline nessa noite. Eu tava em uma cidade, eu nunca vi aquela cidade na minha vida. E a Aline tinha um carro prata. Aí a Aline falava bem assim pra mim: ei, Francilma, eu ficava tão feliz quando eu via a Aline. Eita! Ficava tão feliz quando eu via a Aline que eu dizia bem assim: meu Deus, olha a Aline de perto. Sabe, porque a gente só vê assim de longe, né? No celular, a gente não conhece assim. Aí quando eu via, eu digo: gente, olha a Aline onde tá. Só que eu não sabia nem que cidade era essa. Aí o carro dela apagava. E ela falava bem assim: ei, Francilma, tu pode me ajudar? Empurra aqui pra ver se o carro pega, né? Aí eu ia para empurrar o carro, ela vai mais para trás, eu ia para trás do carro, vai empurrar o carro. Aí eu começava a empurrar o carro e ela subia em uma ladeira. Ela subia em uma ladeira e o carro apagava em cima da ladeira. Liz, era tipo um precipício. E quando o carro apagava em cima dessa ladeira, que ela acho que puxava o freio de mão, o carro ficava tipo na ponta, sabe? Só que não descia. Aí eu botava a mão na cabeça assim, e eu dizia bem assim: tá vendo? Se ela não vivesse na divina vontade, esse carro tinha descido. Eu disse bem assim: tá vendo? Tá vendo o que Deus fez? Deus botou a mão ali e segurou o carro. Meu Deus, e eu ficava assim, sabe? Eu achei tão engraçado sonhar com isso, Gente do sabe? céu! O carro, E, gente, foi uma coisa bem incrível. E eu botava a mão na cabeça, e na hora que o carro parava, eu digo: tá vendo, meu Deus? Foi a divina vontade. Se ela não vivesse na divina vontade, esse carro ia descer. e se você não vivesse na divina vontade, você vai empurrar um carro na ladeira. Então, meu Deus do céu. Aí eu via mais na frente um rapaz, aí o rapaz pegava o celular dele e dizia bem assim: me mostra aí teu chaveiro. Aí eu mostrava o chaveirinho a ele. Era tipo assim, ele parece que no sonho ele estava com um chaveiro que tinha uma imagem de Nossa Senhora. Hum, No sonho tinha uma imagem de Nossa Senhora. Tinha um crucifixo nesse chaveiro do negócio que ele tava, né? Tinha um crucifixo e tinha uma outra coisa. Ele falou: deixa eu ver teu chaveiro. Aí eu mostrava a ele, aí tinha essas imagens. Ele disse: oh, eu ganhei, porque no seu tá do mesmo jeito do meu. Então deu certo, obrigada. E o homem saía também, não falava nada. Era tipo assim, que ele tinha de encontrar alguém com chaveiro que tivesse o mesmo formato do dele, para ele conseguir alguma coisa. não. E eu não entendi. Eu disse: gente, a gente sonha umas coisas, né? Tão incrível. E eu sei que depois eu acordei e eu não sei como a Aline tirou esse carro da ribanceira. Meu Deus do céu. Eu fiz minha parte, eu ajudei. Só que a ladeira era tão, sabe, uma ladeira assim, bem compridona, grande. Uhum. Não tinha como eu subir, eu olhava tipo um precipício mesmo, era lá em cima. E depois eu já olhava, era tipo umas pedras ali, uma coisa assim. Misericórdia. Mas graças a Deus o carro não caiu, não. Ah. E é Jesus engraçado, está porque na bom. vida real a gente atribui as coisas a Deus desse jeito mesmo. Desse jeito. Tudo a gente atribui a Deus. É impressionante. Eu disse: ó, a divina vontade no sonho aqui agindo, gente. Ai, É. meu Deus. É. Ontem mesmo no meu trabalho, você vê que qualquer besteira a gente atribui a Deus. Ontem no meu trabalho, eu cheguei lá, aí eu olhei para o chão para ver se precisava de passar pano, né? Aí eu disse assim: hoje os anjos não permitiu o povo sujar o chão, não. Não vai precisar passar pano.
né? Conservou, assim, poupou o meu trabalho de passar pano, porque não vai precisar, só basta varrer hoje e já tá bom, né? O chão não tava sujo. Aí tudo a gente atribui a Deus. Tudo. Tudo é a vontade de Verdade. Deus, É né? perfeito. É assim, é uma vida assim que a gente queria, né? A gente quer. É o que a gente quer que todos vivam. Para saber o quanto maravilhoso é, né, Liz? Aham. Só, né, para realmente saber como é maravilhoso. É Isso. porque a gente vê, assim, o quanto que a divina vontade transforma a gente, porque é como se fala, não haverá mais nem choro, nem ranger de dentes, né? Uhum. Porque é a vida que a gente vive, mesmo diante das dificuldades que todos nós temos, né? Diante das dificuldades da vida, mas a gente vai atribuindo a Deus e tudo vai ficando tão leve, né? É A gente, verdade. diante de tudo, a gente vai vendo que Jesus vai agindo e a gente vai atribuindo a ele, e depois Jesus vai lá na frente e explica a gente o que realmente ele queria em cada situação, né? O que Sim. era que ele estava querendo nos mostrar, onde era que ele estava querendo purificar, né? Uhum. E a gente vai aceitando. E se não fosse a divina vontade, a gente só murmuraria, né? Só Sim. reclamaria tudo. É Principalmente impossível. aí quando você chegou no seu trabalho, se o chão tivesse sujo e você vivesse na vontade humana, você logo talvez ia ficar até com raiva, né? É Que a verdade. vontade humana tudo é raiva, tudo é reclamação, e tudo para você é peso, né? Tudo Verdade. para é peso, tudo é difícil. E a partir do momento que Deus vai nos dando esse dom, a gente vai vendo que tudo é leve, tudo é maravilhoso, a gente tá vendo Deus em tudo. E a gente Uhum. vai fazer, Senhor, o que é que eu faço? Então eu vou fazer. E a gente vê que realmente é isso, é atribuir tudo a Deus. E tudo vai ficando leve, né? Uhum. Tudo vai ficando leve e a vida vai ficando mais leve, né? A gente vai vivendo mesmo nesse abandono nele, deixando só no agir dele. Isso é maravilhoso demais. É, e o ser humano, ele foi feito para viver na vontade divina. Então, quando a pessoa ela não enxerga, né, Deus nas situações, ela não é feliz, sabe? A gente só é feliz verdadeiramente quando a gente entende que é Deus que está provocando as situações que a gente vive, né? Que tudo tem Sim, um porquê, um para quê. Que nada está acontecendo à toa, que nada está fora da vontade de Deus, né? Mas tudo Deus está permitindo por alguma razão. Então isso é muito reconfortante para o nosso coração. Por isso que nem com os acontecimentos do mundo a gente se preocupa, né? Porque tem gente que verdade. está se descabelando aí pelo que está acontecendo no mundo afora, né? Quantas pessoas vivem, né, com medo, vive pensando, ai meu Deus, e se o país virar uma ditadura, e não sei o quê, e a economia, e a guerra, e um monte de coisa que está acontecendo aí, né, mundo afora, e as Enquanto, pessoas... enquanto tudo está aí acontecendo, Liz, nós estamos aqui clamando para que Deus, né, dê a divina vontade para todos. E que chegue, né? A gente fica aqui só olhando isso e pensando nisso. Que chegue em um padre, para Sim, que, porque é como a gente fala, chegue nas mãos do Frei Gilson, nas mãos do Padre Paulo Ricardo, né? Não que nós não estamos fazendo a nossa parte. Sim, Jesus está fazendo de nós a nossa parte. Só que a gente sabe que se chegar até um desses, vai ser mais fácil das pessoas, né? Realmente uhum, querer conhecer. Porque as pessoas é sempre essa, das pessoas sempre olhar para o humano, quem é que está trazendo é, algo, né? Quem é que tá trazendo? Quem é que está mostrando ali? Se for alguém visto para a sociedade como importante, não que nós não somos, que para Deus nós somos uns tesouros, né? Todos, né? todos nós. Não que nós não somos, mas nós sabemos que se chegar até a mão de um desses e eles realmente amar, que eles têm que amar de verdade, né? Para divulgar a gente vai ver que vai ser mais fácil das pessoas conhecerem, né? E realmente Uhum, amar. Mas mesmo assim, Deus
Deus está formando, né, cada um. E Deus vai no coração de cada um, na nossa simplicidade, que a gente está aqui, é na Gente do céu. de Jesus mesmo. Ele vai alcançando essas almas assim como alcançou nós. Você no seu lugarzinho aí, que talvez nunca imaginaria que Deus ia lhe dar algo tão grandioso. Eu também não. Também não. Foi nenhum vídeo de YouTube eu assistindo assim aleatoriamente, sabe? Que eu assistia muito a homilia dos padres. Que minha conversão realmente foi assim. E eu sou grata a Deus. Porque toda a vida eu assistia a missa, eu ia na missa, mas eu nunca fui aquela pessoa, assim, realmente de oração, sabe? Que a minha família nunca foi aquela de, vamos para a igreja. Mas depois que eu estava adolescente, eu chamava minha mãe, vamos para a missa. E na minha cidade não tinha nada. Então a coisa melhor que tinha era ir para a igreja. Que bom, né? Que A bom, igreja. é. Aí eu ia pra missa com minha mãe todos os domingos. Aí eu assistia, eu ia trabalhar, eu era de rosário todos os dias. Eu ia trabalhar e de manhã eu colocava o rosário no celular, colocava no fone de ouvido e rezava o rosário todos os dias. Aí assistia. Antigamente vivia uma vida totalmente fora da vontade de Deus, Liz. Tudo desregulado, tudo, sabe? Tudo muito, muito triste mesmo. Aí assistindo as homilias, era Padre Christian. Eu assistindo as homilias dele, aquilo ali para mim era a coisa mais linda do mundo. E eu ouvia, e eu chorava, e me tocava, sabe? Então, Deus usou daquela forma para me evangelizar, né? E naquele momento, realmente, eu olhei para mim, eu estava trabalhando, e dentro da cozinha lá da casa que eu trabalhava em casa de família. Aí eu estava dentro da cozinha lá lavando a louça, na hora que ele falou bem assim, é com você mesmo! Deu um grito, eu tomei um susto. Eu tava lavando a louça, eu tomei um susto, será que é comigo? É com você mesmo, deixe tudo que você estiver fazendo. E na hora, minha filha, ele falou um monte de coisa que tinha tudo a ver, sabe? Com minha vida. Uau, meu Deus. Eu caí no chão, chorando, só tinha eu mesmo lá, não tinha ninguém. Eu caí nesse chão dessa cozinha, chorando. Eu disse, meu Deus do céu. Aí, naquele momento, sabe, virou a chave, eu disse, eu não quero mais essa vida pra mim, não. E eu olhei, assim, pra tudo de minha vida, sabe? Tudo de sujo que tinha. Joguei logo no lixo, joguei tudo no lixo, joguei tudo e Deus me restaurou. E a partir desse momento, aí fui à igreja, sempre fui, né, pra missa. Aí me consagrei, já tinha me consagrado aqui na Divina Vontade, né? Que foi a minha primeira consagração, graças a Deus. Que muitos já realizaram a consagração de São Luís Monfort, né? Uhum. E, e aí eu me consagrei. Eu me crismei tem um ano. Oh, Tem um ano foi que eu me crismei. E graças a Deus, aí Deus vai só encaminhando a gente nos caminhos dele realmente. E que assim como ele alcançou a mim e a você e aos demais, também vai alcançar outras pessoas, né? Que vai ser tocada dessa forma simples mesmo, né? Que sim. Jesus pode chegar lá e dar um grito e dizer, é você mesmo, venha para a divina vontade. Realmente ser Gente. tocado, né? Realmente ser tocado e querer, né? Querer É, conhecer, querer estudar. E a gente vê o quanto de material que tem aí no canal, né? No nosso sim. canal, tem voluntas tua. Tanto de material que tem do comecinho, que dá para a pessoa começar do começo mesmo, que se começar do meio não vai entender nada, né? Perdido. E Jesus vai nos dando o caminho, né? A estrada. Sim. Consagra e a gente vai meditar o livro do céu, às vezes sem entender quase nada do que está falando ali. Que eu lembro que a Aline sempre falava que tem um trecho que acho que é do volume 1, eu não me lembro o volume, que fala sobre a Luísa Mamãe Jesus, parece. Uma coisa tipo assim, que a Aline sempre falava que quando as pessoas fossem meditar o livro do céu, não ia, sem conhecer, ia achar aquilo ali um absurdo, muito estranho, né? Sim, sim, sim. Aham. Sem É realmente. Jesus, é Jesus que mama na Luísa, na verdade. Isso, E o Jesus que mama. contrário também, é verdade. Ela também mama em Jesus, é verdade. É. Aí, se não tiver o conhecimento e for meditar o livro, vai achar aquilo, meu Deus, que absurdo é esse, né?
Porque tem de atribuir tudo a Jesus e ali a gente vai atribuindo e a gente vai entendendo, né? Deus vai nos dando esse entendimento. Mas é como eu estou falando, aí tem material para a gente estudar e aprender muito, né? Graças a Deus agora a gente já tem esses livros impressos, né? Tem os PDF, vai ajudando tanto na vida da gente, né? No nosso dia a dia. E é devagarzinho que a gente vai chegando lá, né, Liz? Cada dia vai aprendendo mais. Devagarzinho. Pois é. Você falou sobre como na vontade humana é difícil até para as pessoas se salvarem, né? E eu Sim. digo a você que é verdade, porque na comunidade que eu participo eu vejo assim que tem gente que às vezes já está há um bom tempo caminhando na comunidade. De repente a pessoa sai, vira a casaca e se torna do mundo, assim, do nada. Você diz, oxe, o que aconteceu com fulano? Pelo amor de Deus, né? E tipo assim, vira e mexe, né? Os diretores têm que ficar falando de pecado mortal, sabe? Tipo assim, em vez de ir para frente, parece que vai para trás, porque nunca sai daquele ponto. E Uhum. eu ficava pensando, né, com Jesus, disse, meu Deus do céu, como é que a gente vai comer um alimentozinho mais sólido, né? Falar de santidade mesmo, né? Falar de vida com Deus. Como é que a gente vai entrar realmente nesses assuntos mais profundos, né? Porque parece que as pessoas ficam empacadas em pecado, né? É complicado, né? É complicado. Aqui, graças a Deus, o nosso pároco aqui, ele fala muito, sabe, do céu, ele fala muito de santidade, ele, graças a Deus, sempre que eu chego na missa, que eu faço a minha oração, quando eu chego lá, eu sempre coloco ele. Eu falo, ô Senhor, que a tua boca seja dele. Eu sempre falo isso quando eu chego lá na igreja. E muitas pessoas saem da igreja, porque um dia ele falou assim, que ele não tá lá para agradar ninguém. Ele tá lá para agradar a Deus e ele tá lá para fazer a vontade de Deus. Eu fiquei tão feliz quando ele falou assim. Quando a gente escuta assim, fazer a vontade de Deus, mesmo que fale, né, sem o conhecimento, a gente fica tão feliz, né? Uhum. Aí, eu não tô aqui para agradar ninguém. Não vou falar coisas para amaciar o ego de vocês, não. Eu vou falar o que Deus queira que eu fale. E ele, sempre nas homilias dele, eu fico muito feliz que ele fala muito de santidade, porque ele, a semana passada ele estava falando sobre isso, Liz, porque aqui na minha cidade é assim mesmo, que as pessoas não são católicos, não são de outra religião, eles são assim. Tá em um lugar, tá em outro, vai em um canto, vai em outro, Uhum. entendeu? Eles Sim. não se fixam de dizer, eu sou católico, eu quero ser católico e eu vou buscar conhecer o que é o catolicismo, o que é a igreja católica, o que é a igreja tem para oferecer, não. Eles vão para a missa, aí é como o padre estava falando, o padre puxa na orelha mesmo, dizendo, gente, ou vocês sejam católicos de verdade, ou vocês não sejam nada. É muito melhor. Vai ser muito melhor vocês não serem logo nada. Porque se vocês vêm para a igreja aqui todos os dias, tá diante de Deus. Aí quando o negócio aperta para vocês, vocês correm para outros lugares, Uhum. procuram opções, isso não adianta não. Então se você é católico, você seja católico de verdade. Aí o povo fica com raiva, né? Sim. Porque em minha cidade tem muito isso, Liz, que as pessoas, eles não creem em Deus de verdade, sabe? Para saber que Deus é a solução para tudo, que Deus é que vai resolver qualquer questão. Eles vão para a casa dessas pessoas, sabe? De rezador, de curador, dessas coisas. Eles Uhum. buscam muito, sabe? Quando tá com algum problema, eles vão lá e recorrem a eles, querendo solução, que não vão encontrar, né? Que a gente sabe que tudo só está em Deus. Sim. A solução só quem tem é Ele. E a gente sabe que ali na igreja, a gente vai lá, diante do Santíssimo, eles que deviam ter fé, né? Que a gente sabe que Jesus já vive em nós, e a gente tem essa certeza absoluta. Muitos precisam ir lá na adoração. A gente também vai, se Jesus pedir pra gente ir, a gente vai lá, né? Uhum. Só que a gente não vai buscar solução. Porque a pessoa tem Deus assim como. Como é que eu posso falar? É como se Deus fosse tipo um objeto, como se Deus Um fosse. gênio da lâmpada para resolver problema.
Isso, que a pessoa só vai buscar a Deus diante das dificuldades, quando a corda aperta de verdade, sabe? Uhum. O negócio aperta, vai lá diante de Deus, ajoelhar e pedir a Deus. Nunca vai lá para dar, né, um agradecimento a Deus, para reparar, né, por tanta coisa que a gente vê no mundo. Só vai ajoelhar diante de Deus para pedir: ah, Senhor, estou precisando do emprego, tô com minhas contas atrasadas, me ajuda aqui. Sabe, é como se Só Deus isso só é fosse isso. útil naquele momento das dificuldades, que a pessoa está ali apertado com alguma dificuldade, aí corre para Jesus. Aí depois que o problema é resolvido, pronto, Deus vai sendo colocado de escanteio de novo, né? Uhum. Fosse um objeto. É como se fosse fazer igual o outro, um amuleto, né? O povo não usa É, essas coisas. Como se fosse só serviço para aquilo, para proteger de alguma coisa, né? E para resolver suas questões quando você precisa. Depois, na hora que você não usar mais comida, vai pronto, Deus não existe mais. Deus já está ali colocado de lado, né? é desse Aí jeito mesmo que eu vejo. a gente fica triste com isso. A gente fica muito triste, porque quando a gente tá em um momento de adoração, quando a gente está na igreja que tem algum evento, a gente vê que até o padre mesmo às vezes fala: coloca diante do Senhor, pede a Ele o que você está necessitado. Aí, sempre que a gente toca, que a gente pede a divina vontade, né? É, A gente tá lá: ô Senhor, não tenho nada para lhe pedir, não. Para mim não tenho nada, só a tua vontade cada dia mais. E a vontade que adivinha, a vontade vem a reinar nesse meio. Para que o povo não tenha mais nada a pedir, só amém, agradecer. amém. É Ai, verdade, né? E às vezes o que falta para as pessoas conhecerem e amarem a divina vontade é a simplicidade, sim, porque, como também estava falando no retiro, é preciso se esvaziar de si mesmo, e isso as pessoas não querem. As pessoas não direito. querem. É tanto que eu já reparei que se alguém for pegar o livro do céu para ler desde o primeiro volume, talvez a pessoa, se for uma pessoa assim, muito acostumada a ler muito livro de santo, de não sei o quê, de filosofia, essas coisas assim, sabe? Mais de estudioso, talvez a pessoa ela ache um livro muito simples, sabe? Ela diga, nossa, né, é muito simples essa leitura, não sei o quê, e deixe de lado, e não se interesse, né, de ler. Então É, eu fico observando assim o jeito que Jesus faz, sabe? Ele usa de muito estratagema para poder despistar, sabe, as pessoas que são mais soberbas, assim, que não têm essa simplicidade, né? Ele não quer que essas pessoas leiam, entendam o livro do céu, ele quer que sejam as pessoas mais simples mesmo, né? Que é, tenham esse esvaziamento, né, de si mesmo. É muito, muito grande isso. Então, às vezes, o que falta é isso. Porque parece ser um livro tão simples, né? Ah, é revelação privada. Ainda mais tem isso, sabe? Na igreja, Francilmo, que uhum, as pessoas, elas desvalorizam muito revelação privada. sim, Elas preferem ler o livro do Santo Tomás, porque não é uma uhum, revelação privada, foi uma coisa que ele escreveu, do que ler uma Valtorta, do que ler uma Luísa Picarreta, sabe? As pessoas desvalorizam muito revelação privada, a maioria das pessoas, né? Esse povo que é estudado assim. Então, Jesus fez de um jeito assim que eu fico observando ele, né? E eu olho assim, as pessoas que se interessam pela divina vontade são os mais pequenos, né? É verdade. muito bonito isso, né? Ontem eu estava até falando com uma senhora que está no meu grupo de estudo, né? Eu dizendo, meu Deus, como essa senhora é simples, né? Porque ela poderia se encher de soberba e dizer assim: eu não vou pedir ajuda dessa menina, né? Porque eu tenho idade de ser avó dela. E Uhum, não, né? E ela estava ali escutando o que Jesus estava falando para ela através de mim, né? E sendo simples ali e buscando viver a divina vontade todo dia, né? Eu acho isso muito incrível, né? As pessoas que Jesus escolhe, assim, são realmente esses mais pequenos. com certeza, Liz. Ele só escolhe os pequenos mesmo. Por isso que a gente não tem que se preocupar muito nessa questão, né, de quantas pessoas quantas pessoas vêm.
que realmente Jesus só vai colocar realmente aquele que quer, né? Que realmente quer dar tudo para ele, né? E muitos não vai querer dar. Muitos não querem de jeito nenhum, não quer dar de jeito nenhum. Então, ele escolhe realmente esses pequenos, como você está falando. Esses pequenos mesmo que nunca vão olhar para si, né? Uhum. Que quando nós damos nossa vontade, nós nem existimos mais, né? Sim. Nós não existimos mais, então é só Deus mesmo. Só Deus que existe e ponto final. E ele só vai trazer realmente os pequenos. Por isso que muitos vão talvez até passar um vídeo, né? E ver ali, não entender nada, não entender nada, 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 e nem querer buscar entender, que às vezes a gente não entende, como às vezes a gente vai meditar um trecho e a gente não está entendendo nada, mas a gente fica ali quebrando a cabeça e às vezes dá vontade de chorar. Ai, meu Deus, eu não estou entendendo não, Senhor, o que é que eu faço? Aí está dando uma iluminação, que é para a gente não olhar para a gente mesmo, de dizer, você não está entendendo não, mas agora eu vou dar a compreensão, o entendimento, né? É. Para aí, ó, dá um clique na cabeça e a gente vai entendendo. E vem tanta luz, vem tanta coisa. E, e o que a gente vê, como você falou, que às vezes a pessoa olha o livro e vê um livro tão simples assim, e a simplicidade de Jesus mesmo, né, que está toda dentro dele, né? É uma simplicidade, é uma coisa assim que ele fez assim com tanto amor, que é para ser simples mesmo, né? Assim como ele, né, Liz? Toda a vida foi simples. Como Uhum. foi que Jesus. Aí é para a gente ver como a divina vontade é o próprio Jesus mesmo, né? Na simplicidade, assim como Sim. ele nasceu, né? Como foi que ele nasceu? Ele nasceu no berço de ouro, né? Não. Foi na Oh, simplicidade. nossa. É interessante, porque Deus repete mesmo, né? Tudo que ele usou no passado, ele repete. Então, você vê que o livro do céu é um livro simples, mas que ao mesmo tempo é um livro grandioso, sendo que não parece. Igual Jesus. Jesus era uma pessoa comum, mas uma pessoa divina e não parecia, né? Nos olhos das pessoas, não parecia que ele era Deus, né? Assim, só realmente quem tinha essa sensibilidade a Deus reconhecia Jesus, né? Como o Simeão, né? Quando Jesus é apresentado no templo, ele reconhece Jesus, né? Aquela Ana que vivia no templo, ela também reconheceu Jesus, porque eram pessoas realmente de oração, né? Assim, que realmente tinham uma intimidade com Deus, viviam ali só de oração mesmo, né? Eram pessoas muito de Deus. E eles reconheceram Deus em Jesus, né? Mas as outras pessoas não reconheciam. E você vê o povo que Jesus chamou para ser apóstolo? Sim. Os melhores, hein? Ai, meu Deus. Isso. Pois é. E Jesus repete, né? Tudo que ele fez no passado, repete. Deus é simples. É isso mesmo. Demais. E eu já ia falar outra coisa, já fugiu aqui da mente. Eita. E você falando do trecho, né? Que às vezes é difícil de ler. Eu li esse trecho de hoje e eu lia e não saía nada e eu não entendia nada. Aí quando eu fui ler, agora na hora da live, foi que veio as luzes, foi que foi sair das luzes, né? Na hora certa, Liz, tinha de vir na hora certa mesmo. E você não viu que eu fui olhar o trecho, eu olhei, foi o trecho errado. Mas Jesus faz isso com a gente, já é para realmente a gente dizer, vai ser de sua vontade mesmo, Senhor, me ajuda, porque senão não vai. É verdade. Aí Jesus passa uma rasteira na gente, né? E diz, eu vou passar uma rasteira. Mas diante da vontade dele, a gente não vai se desesperar e dizer, e agora o que é que eu vou falar? O que é que eu vou fazer? Não, é ele que Não. vai falar, então deixa eu me tranquilizar por cá, né? E realmente é ele que faz, Liz. A gente vê a ação de Deus assim. Gente, é uma coisa assim tão maravilhosa. Meu Deus, é uma coisa assim muito grandiosa, né? É muito É. grandiosa. Aí o padre também estava falando na igreja, né, que é o ser humano, você consegue amar um inimigo, você consegue amar seu inimigo, e as pessoas dizem, responde dentro de você. Aí, né, cada um bem pensando lá.
Aí as pessoas dizem, e Jesus? Vocês já viram Jesus? Aí todo mundo, não. E como que vocês conseguem amar alguém que vocês nunca viram, que vocês não conhecem, né? Que vocês nunca viram. Que se a gente fosse amar Jesus por ver ele, né? A gente Uhum. nunca ia ser capaz de amar, né, Liz? Que a gente nunca viu Jesus. E nós nem ia conseguir ver ele, né? Que é tão maravilhoso, tão lindo, que a beleza dele ia ofuscar tudo, né? A gente nem ia conseguir ver. Aí a gente para e pensa, né, que a gente não conhece Jesus, a gente nunca viu ele, sabe o quão grandioso que ele é, e o quanto que a gente ama ele, e o quanto que ele ama cada um, né? E às vezes a criatura perde tempo, né? Tendo ódio, tendo raiva no coração, amando tão pouco o outro, né? A gente vê que tem uns vídeos na internet que, às vezes, um vídeo que nós entendemos. Vídeo que a gente vai lá e entende, e a gente vê cada comentário. Às vezes eu não leio, não, sabe? Os comentários, eu nem olho muito para isso. Mas às vezes Jesus me cutuca a gente vai lá e abre e vê uns comentários, as pessoas. É tanto ódio, Liz, é tanto ódio, deseja tanto mal pro outro. Esse merece a morte, esse merece ser morto do mesmo jeito. Gente, é cada absurdo, né? Uhum. É cada absurdo. E em tudo a gente vai vendo que Deus age em nós, no nosso pensamento, que a gente vai ali e vê e a gente entende o que é que Jesus quis naquela situação, né? Que muitas das vezes é como o Aline sempre fala, ali só são almas vítimas, né? Só são Uhum. almas que Jesus usou da forma que ele quis, para pura salvação. E o outro vai lá, ao invés de se encher de Deus em uma situação, sai mais sujo, com mais ódio, né? Sai É. mais sujo com mais ódio. Uhum. Porque Deus nos dá esses vídeos aí, a gente assiste, e Deus nos dá um entendimento para nós entender. E o outro vai lá e assiste, e vai xingar, e vai difamar, e vai desejar tanto mal, né? Aí a gente vê o quanto o ser humano, né, olha para si, olha só para si, e para a maldade, né? Vê só Uhum. maldade. Enquanto Deus nos dá os olhos para ver só Ele. E é isso É que Ele verdade. queria de todos, dar os olhos para ver só Ele em tudo. Mas é como você falou, é na simplicidade que Deus vai alcançando cada um. E Ele só vai trazer aqueles que realmente amam Ele, que realmente quer dar a vontade, né? Que não é fácil não, essa vontade, a bicha é encrenqueira. Não é fácil dar não, viu? Não é fácil. Mas Deus vai nos moldando e a gente vai conseguindo. Porque no Sim. começo também pra gente é tanto mimimi, não é? Tanta coisa. E logo quando a gente vai conhecendo ali, a gente, às vezes, talvez no início, graças a Deus, o início nunca veio muito forte, não, sabe? Mas você olha e dizer, gente, será que isso é verdade? Essas coisas que tá falando aí, parece que umas coisas que não tem nada a ver, umas coisas sem pé sem cabeça. Quando você vai mais a fundo, você vai mergulhar bem lá no fundo mesmo, aí você vai ver. Você vê que a gente aqui meditando um trecho, Liz, uma coisa liga a outra, né? E Sim. como Deus vai nos atribuindo a tudo, né? Vai dando tudo a gente, né? E Uhum. dá e outra luz dali, vai nos enchendo tanto de luz, né? E a gente vai conseguindo, né, entender. Um trecho pequenininho, né, que Deus nos deu para meditar. E Sim. Ele nos dá tanta coisa, né? Tantas luzes. Muita Deus é coisa. maravilhoso. Deus é maravilhoso. A Como não amar? a gente chegou nem na parte de baixo do texto. Ficou só em cima, só na palavra da função. É Eita, meu verdade. Deus. Pois é, né? Pois é. É isso mesmo que você tá falando, né? Eu sei, falando, né? Eu lembrando de uma moça, né? Que ela até saiu do meu grupo. Mas porque eu falei tanto pra ela, eu disse tanto pra ela. Você tem que ver Jesus, você tem que olhar Jesus nas situações. E ela não via Jesus, só via as pessoas, sabe? E Jesus queria purificar fortemente isso nela, porque ela só via as pessoas, não via Jesus. Entendeu? Nossa, assim, horroroso o pensamento dela, né? Porque ela pensava assim,
que as meninas lá do grupo geral do Fiat, né, que ela via, tipo, a Aline, a Ruth, eram pessoas referência para ela, assim, de santidade. E aí Jesus pegou e fez de uma forma que ela escutou a Aline falando um negócio e ela ficou com raiva da Aline, ela ficou chateada com a Aline, porque a Aline falou uma coisa, né, que Jesus tinha mostrado para ela, de vontade humana, né? Aí ela ficou com raiva da Aline por causa disso. E eu expliquei para ela, me matei de explicar, mandei um monte de áudio explicando para ela, né? Jesus fez com que eu mandasse um monte de áudio para explicar para ela, para depois não dizer assim, ah, não teve quem não me explicou, entendeu? Uhum. Então, eu expliquei para ela pacientemente. E ela não conseguia ver Jesus em nada, só via o humano. Sabe? Chegou uma hora assim que eu me cansei, eu fiquei cansada. Eu expliquei tudo para ela, mostrei até passagem da Bíblia, que que provava que o que a Aline tinha falado não estava errado. Uhum. E ela simplesmente ignorou tudo. Aí chegou um momento da conversa assim que eu disse, isso é a gota d'água. Eu não falo mais nada, Jesus não quer falar mais nada para ela. Foi o Então, momento que Jesus deu para ela, realmente dela morrer para ela e de conversão. Ele deu o teste, só que ela não passou, né? é, Ela realmente ficou fora, jogou Jesus fora, né? Porque ela não quis. Ela não porque quis. ela não sabe ver Jesus, ela só vê pessoa humana. Ela só vê o povo fazendo as coisas, ela não vê Jesus. Nada. Mas, Liz, quando a gente para pensar, maioria, né? É, A maioria, a gente vê que não consegue ver. Porque você vê que o ser humano, nas situações boas, nas boas, sempre é Jesus, mas nas tão boas, sempre é o demônio, né? uhum. A gente vê sempre isso, que só nas situações boas é Jesus. E nas situações não tão boas, Deus nunca tá. Porque Deus não é capaz. Ah, Deus não deixa isso acontecer na minha vida, não. Como que Deus é tão bom e ele vai permitir uma coisa dessa? Mas não sabe que Deus está usando dessa coisa, né? Para o É, próprio benefício da alma, né? Não tá, consegue reconhecer. tá Por isso que a usando? gente tá tanto para esse povo tirar essas vendas desses olhos deles e enxergar. É Sim. realmente verdade, né? Porque a gente fica triste. E a gente olha e fica pensando assim, oh meu Deus, por que que não entende logo? Se fosse uma coisa que a gente pudesse ir lá no cérebro, assim, sabe? Né? E dizer, deixa eu ver aqui se entende. Porque às vezes, como você explicou para ela com tanta simplicidade, eu sei que foi com simplicidade, que dava dela ter entendido tudo. Mas ela só foi complicando. Só. Porque é como a gente estava falando agora há pouco, que Oxi. ela, ela, ela não queria. Então Não. Jesus disse, não, deixa eu tirar logo daqui, porque tô vendo que não vai, só vai dar ruim. Não vai Não. servir pra mim, então. Ela só ia desonrar a divina vontade, né? Tanto que eu falei, depois que eu expliquei tudo pra ela, eu falei bem assim, e ela no final ainda duvidou, sabe? E Jesus falou pra mim, não, é a gota d'água, não explique mais nada pra ela. Aí eu disse assim pra ela, eu vou tirar você do grupo geral, que é o Fiat, né? Eu disse, eu vou tirar Uhum. você do grupo geral. Se você quiser acompanhar os conteúdos, você acompanha pelo canal. Aí ela disse, certo. Aí eu tirei ela, deixei ela só no grupo de estudo, disse assim, Jesus, vamos tentar ver pelo menos se ela vai mudando a cabeça dela, escutando as partilhas, né, do grupo. Aí, só que dentro de mim eu fiquei com muito medo, sabe, dela desonrar a divina vontade, que ela já estava desonrando, né? Eu fiquei com muito medo. Aí depois eu disse bem assim, eu estava conversando com Jesus, eu disse, Jesus, faz com que ela crie logo um desgosto para ela sair do grupo, para ela não ficar desonrando a divina vontade. Pois, de fato, ela parou de fazer as partilhas depois de um tempo. Aí eu fui no privado dela, eu disse assim, fulana, eu vou tirar você do grupo. Você não quer mais você não quer mais estudar, não?
Aí ela falou que não. Aí eu tirei ela do grupo, É né? que no momento certo, Liz, que ela podia se encher de Deus, ela se encheu de si. Foi Foi. uma oportunidade que Deus deu para ela se encher dele. E ela foi lá e se encheu de si. Então, Deus não quer, né? Deus não quer Não. pessoas enchendo de si, olhando para si. E o Ele pior quer era que, tipo mesmo. assim, ela via os atributos, as coisas boas, sabe? Uhum, Como as pessoas humanas fossem boas. Tá entendendo? Ela não via Jesus. Aí Jesus queria purificar isso nela, porque ela ficava vendo a Aline, ela ficava vendo a Ruth, ela não via Jesus falando nessas pessoas, entendeu? Aí Jesus uhum, queria purificar ela desse pensamento, porque ela ficava como se fosse assim, voltada para o humano, sabe? Tipo, eu quero ser igual fulana é, e olhando para fulana. Então, isso Jesus não queria, né? Jesus queria. O que é que a divina vontade faz com a gente? É a gente interagir com o divino, a gente interagir com Jesus, não ficar interagindo com o povo, com as pessoas, né? uhum. Idolatrando Sim, as pessoas, sei lá. Não é assim. Na divina vontade não é assim que funciona. E Jesus queria tirar isso dela porque era muito forte. E ela não entendeu, né? eu Sei acho, lá. eu acho que você ainda não estava no grupo, não, Lisa. Foi logo no começo. Teve muitas pessoas que saíram do grupo. Realmente por isso. Acredita que até por mimimi de tá. Porque assim, a Aline, ela coloca um áudio lá, a gente vai ouvir, a Ruth faz umas meditações, Michelle vai mais a fundo, né? E Jesus vai usando cada um desses que dá o lugar para Jesus, né? Que Uhum, realmente deixa ele, né? Realmente ser boca dele. E muitos tinham ciúmes, porque a Aline falava muito na Ruth e na Michelle. Ela sempre, desde o começo do grupo, que elas sempre interagiram mais, elas falaram mais, elas, se a Aline postasse alguma coisa, elas iam lá e gravavam um áudio falando o que entendeu? Ela sempre deu esse espaço para Jesus usar elas. E as pessoas ficavam com ciúme, e às vezes as pessoas até diziam que a Aline só falava nem Ruth e nem Michelle. Então já estava ali com esse olhar distorcido, que nós não estamos aqui nesse grupo de estudo para me estar olhando para você se você está boa, se você melhorou nisso, se você está pior do que eu, se você fala bem. Porque, Elisa, a coisa que eu sempre falei, minha voz, eu acho minha voz muito feia. Voz muito feia. Eu dizia, gente, eu não gosto de gravar áudio porque minha voz, eu acho minha voz feia. Eu acho mesmo, sinceramente. Foi a que Deus me deu, eu agradeço, mas eu acho minha voz feia. E eu disse, tem tanta gente. Ó, pra voz, a sua voz eu acho linda, Liz. Eu acho a sua voz a coisa mais linda do mundo. É uma voz suave, assim, um áudio é aquela voz suave. Mas eu vou estar olhando para a beleza sua. Não, eu vou olhar para Jesus em você. O importante é o que Jesus vai lhe usar. O que é que ele vai lhe dar para você falar ali, ou com voz bonita, ou com voz feia, seja o que for. Jesus lhe quer desse jeito. Então, a gente vai ser usada do jeito que ele quer. Tudo bem que tem uns que mergulha bem lá fundo mesmo e vai buscar o conhecimento, vai. Tem alguns que quer mais, outros quer menos, né? Outros têm mais disposição para Deus, né? E uhum, dar essa para ele usar. Outros não. Mas nós não tá em um grupo para nós estar olhando pro conhecimento do outro, se está mais do que o seu, se o outro está aprendendo mais do que você. O que é que a gente tem que fazer? A gente tem de buscar, né? A gente tem de sim, buscar, que a gente demorou demais para conhecer tudo isso, então a gente vai correr agora atrás do prejuízo, né? De todo o tempo que nós perdemos. E a gente vai buscar e vai aprendendo. Porque nós vemos que Deus dá tantas luzes à Aline, né? uhum, Através da boca dela, Jesus usa ela de uma forma assim tão grandiosa. é, E é tão bom pra gente. Como que eu vou olhar para ela e vou dizer, eu quero ser igual a Aline? Eu tenho que ser igual a ela. Não, ela é ela. Deus fez ela do isso. jeitinho dele, né? Fez ela do jeitinho dele, fez você do jeitinho dele e eu também. Quando ele pensou em nós, ele já pensou em tudo, como era que nós ia ser. Então, nós somos gratos a Deus do jeito que nós somos, ou com voz feia, ou com Isso. rosto feio, ou com. Do jeito que é, mas para Jesus nós todos somos lindos, não é? Exato. Não vamos olhar para as nossas misérias, não, que isso aí Não, só. Isso aí não leva em consideração, não, beleza, essas coisas não. não, jamais, né? Ele Nós só quer nós somos, para ele. nós somos instrumentos de Jesus, né? Isso mesmo, assim. Então,
E tem muita gente, né, assim, teve até uma vez que foi colocado isso no grupo, né, que Jesus revelou, que tinha gente com espírito de inveja, né, que saiu do grupo porque tinha inveja, porque um fazia, né, uma pastilha rica, cheia de luzes, e ele não conseguia fazer, né, e saiu do grupo, né. Então, inveja, né. Então, Deus não quer, não. Jesus... Deus não quer essas coisas, não. Não, Deus quer então... mesmo e só pra ele, olhar só pra ele. E é como o trecho aí, é ser só ele mesmo, né? É ser só ele. Estamos ali, se a gente às vezes tem uma dúvida, vai perguntar para o outro, né? Porque se você talvez já leu um trecho, entendeu mais e eu tiver com alguma dúvida, Liz, você entendeu aqui? Tem como tu me explicar? Eu, a minha simplicidade, você vai me ajudar da forma que Deus me usou para você entender, né? E a Sim. gente vai ajudando o outro, a gente vê como Deus ele usa a Aline tanto, assim como ele usa cada um de nós, né? Mas cada um é do seu jeito, do jeito de Deus. Cada um é do jeito que Deus quer usar, não tem de estar olhando, mas a Ruth medita tanto, ela faz uma meditação que é tantos minutos, e eu só fiz uma de tantos minutos. Quem é que vai estar olhando para isso? A gente vai olhar o que Deus usou, a gente tem de se dispor e quebrar a cabeça mesmo, né? Bater a cabeça e dizer, eu quero entender mais. E é como a Aline falou, Liz, sempre que a gente vai perguntar a Jesus, ele vai e nos responde. Então, se a gente tem esse diálogo aberto com ele, de você não entender, dizer, meu Deus, eu não entendi aqui, isso aqui é o quê? E aqui eu não estou entendendo, e você vai perguntando e Deus vai lhe dando as respostas. Vai dando. Que ele vai, a gente vai perguntando e ele vai respondendo, e vai realmente sendo aquele diálogo aberto com Deus, né? E ele vai dando a compreensão. E ninguém não vai ser igual a ninguém. Aqui não tem ninguém igual a ninguém, não. Aqui é para ser todo mundo diferente mesmo, que Deus não quer. Deus não quer ninguém só quer que todos sejam parecidos com ele. Só isso que ele quer. Que nós só precisamos parecer com ele, ser a imagem dele. E de ninguém, de grupo, Deus não quer isso. Não. É verdade, né? E a Aline, ela é um instrumento de Jesus realmente, né? Assim, de Jesus fez um projeto nela muito especial, né? Porque ela precisava nos ensinar a divina vontade, né? E não tinha uma pessoa que ensinasse ela, só Jesus, né? Então Jesus usou ela poderosamente para poder ensinar a divina vontade para as outras pessoas e como viver na divina vontade, né? Porque isso que a gente vive no nosso grupo, a gente não vê em lugar nenhum, né? Não vê. Verdade. Então E no, Jesus fez a obra, né? no começo, Liz, ela sofreu muito, porque ela dava o trecho e para a gente meditar. Só que no grupo, que eu não sei nem quantas pessoas eram na época, ela dava o trecho, no meio do grupo todo, 3 pessoas faziam uma meditação. Por exemplo, sempre não enaltecendo ninguém, só é um exemplo que eu estou dando, que aqui a gente só enaltece mesmo Jesus, né? Mas sempre, Michelle e Ruth sempre eram as que sempre fazia as meditações, elas nunca falharam, sabe? Com Deus elas nunca falharam. Elas sempre foram muito fiéis, que a gente sabe que elas têm família, elas têm trabalho, têm as dificuldades delas, o dia a dia, mas elas sempre entregavam para Jesus o que Jesus pedia. Que às vezes a gente é lerdo nisso, eu mesmo sou, sabe? A gente tem de amar mais, a gente tem de se entregar mais e dar esse tempo para Jesus, porque a gente sabe que a gente vai cuidar dos interesses dele e ele vai cuidar dos da gente, né? Que vai dar tempo para tudo. A gente vê a correria da vida da Aline, que ela ajuda o esposo, trabalha, cuida da casa, faz isso, faz outro, e ela ainda tem o tempo que ela oferece para Jesus, né? Então, às vezes, eu acho que, muitas das vezes, não é falta de tempo, não. Acho que é preguiça mesmo, sabe, É, morrer cada dia para si. E mesmo que faça, é como ela sempre fala, e Jesus sempre vem trazer isso. Jesus sempre vem puxar a orelha e dizer, mesmo que faça meia-noite, mesmo que faça qualquer hora, mas faça. O importante é fazer. E às vezes a gente tá cansada, às vezes, quantas vezes eu já fui fazer a meditação e abro o celular e começa, ó, o olho fecha. Quinta-feira mesmo na live, eu só tava cochilando. Meu olho não abria, não. E toda hora eu tava assim, ó, e eu levantava da cadeira, pegava água, passava no rosto, tomava café, e o olho não abria.
Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? E eu morrendo de vergonha. Toda hora na live, ó, o sono vinha e o pescoço caía. Quando assustava, eu digo, meu Deus, sabe? Tem hora que seu corpo, você tenta, você tenta. E eu lavei meu rosto um monte de vezes pra eu digo, meu Deus do céu, o que é isso? Um sono, Liz, fora do normal. Uhum. E é a gente mesmo botar pra correr, sabe? A preguiça, o cansaço, o que tiver. Que essas coisas não é de Deus mesmo, a gente tem de botar para correr mesmo e dar atenção para Deus mesmo, dormindo, cochilando. Mas eu não saí, não, fiquei mesmo com sono. Uhum. E o trecho, a Aline meditou o trecho, ela leu o trecho, e depois eu não sabia nem o que era que tinha lido, porque eu já tinha cochilado. Não ouvi, eu não falei, foi nada. Porque, sinceramente, mesmo com as pessoas falando, às vezes vem uma luz assim, a gente, sabe? E meio dormindo, meio acordada, eu digo, será que eu tô certa? Eu não sei não. Meio assim, Sim, eu variando. entendo como é isso. Foi difícil quinta-feira, viu? E eu só dormi. Aí, como eu tava falando, né? Aí ela dava o trecho pra gente meditar e a Michelle e a Ruth sempre entregava. Aí ela começou, Jesus começou a ficar irritado mesmo, porque ele tava vendo que não tinha cooperação de ninguém, ninguém tava querendo nada com nada. Aí Jesus puxou a orelha lá e deu umas ordens. Ou obedecia, ou então ela tirava do grupo. Ela ainda me tirou do grupo uma vez. Eita, foi. Uma vez mais eu chorei. Quando eu abri quando eu abri o WhatsApp que eu vi que tinha me removido do grupo, eu chorei. Eu disse, Senhor, mas ela fez o certo, que eu também não estava fazendo nada. E agora o que é que eu vou fazer? Eu não sabia, Liz, eu não sabia como meditar. Aí tinha até uma mulher do outro grupo, que acho que ela ainda está aqui, o nome dela era Flora. Aí ela foi me ajudar, que era pra gente meditar os trechos juntos, sabe? Estudar junto. Uhum. Aí ela veio me ajudar. A senhora fazia as meditações, mandava pra mim. Aí eu ouvia. Aí eu disse, eu vou tentar. Aí fui tentando, sabe? Fui tentando e Jesus foi dando umas iluminação assim. Porque se a gente ficar olhando pra gente, eu tento fazer bonito com esse negócio de. Eu tenho de fazer uma coisa bem feita e bonita que todo mundo vai ouvir. Aí você tá olhando pro outro, tá olhando pra si, aí não vai dar nada que É presta. verdade. Por isso que Por isso que a gente tem que se abandonar ali na hora, é a gente e Jesus só. Só é nós dois e pronto. Sentar ali diante de Jesus, ele vai dar o trecho, a gente vai meditar e ele, o mais, ele vai fazer. Porque se nós for olhar para nós, não sai nada, não. Não sai nada. Por isso que tem de abandonar em Jesus mesmo, deixar ele agir e deixar que a nossa boca seja dele. Porque por isso que essa moça aí saiu do grupo. Que ela ficava enchendo muito de si, olhando muito para o outro. É, Ela não estava realmente fazendo o que Jesus queria, né? Que é o que Jesus quer que a gente, nós não exista, que nós não olhamos para nós, né? Que nós não olhamos para nós e o outro sempre vai ser instrumento, né? De Deus na nossa vida, exatamente. diante de tudo, sempre vai ser instrumento de Deus. E a gente vai olhar para ele e é ele que faz, e foi ele que fez, e é ele que está fazendo, e pronto. E tudo é ele. Tudo, tudo. Né? Amém. Quer fazer a oração final? Vamos. Você faz a oração? Vou fazer a oração do livrinho aqui, Liz. Pronto. Senhor, infunde em nossas almas o dom da tua divina vontade, para que nós, que conhecemos o anúncio do reino da divina vontade, em virtude da encarnação, vida, paixão, morte de nosso Senhor Jesus Cristo, possamos viver na plenitude da sua ressurreição, em tua divina vontade, na terra como no céu. Ele é Deus e vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Pai que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. É isso. Então, muito obrigada, viu, Francilma? Que você tenha Obrigada. um bom dia.
Obrigada aí, foi muito maravilhoso. Foi sim. Muito obrigada também a quem acompanhou a nossa live Foi. de hoje. Que Tchau, Deus abençoe a tchau. todo mundo, né?